Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor agora. Vamos falar sobre a liderança de Jesus, o maior líder de todos os tempos. Como que Jesus liderava? Quais os fundamentos da liderança de Jesus? Está no Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiava em suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: e eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que traísse. E nem todos, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Amém. Vamos meditar então sobre a liderança de Jesus. Quais os fundamentos da liderança de Jesus? Vamos orar, pedir a Deus que possa transmitir esse recado para o nosso coração. Amém? Vamos orar. Pai, é a tua palavra. Fala conosco, Deus. Tem misericórdia. Tira todo impedimento. Repreende todo mal. Fala comigo também, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio que, sem dúvida nenhuma, Jesus, o maior líder de todos. Nunca houve alguém com vocação tão suprema, ministério tão eficaz, liderança tão exemplar e legado mais duradouro do que Jesus. A palavra de Deus fala nesse texto que estava na hora de Jesus entregar a sua vida. Ele estava fazendo ali a santa ceia do Senhor. Eles faziam a Páscoa, agora era a ceia, porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Ali ele se revela como Cordeiro de Deus. E a palavra do Senhor nos fala alguns atributos da liderança. Você que quer ser um líder espiritual, você quer fazer a obra de Deus, Jesus deixou aqui os seus atributos, Deixou aqui os seus fundamentos de liderança. O primeiro deles está no verso de número 1. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O primeiro fundamento da liderança de Jesus é o amor, a graça, a misericórdia, a bondade, a ternura, o Deus que é bom, o Deus que derrama graça, é o Deus que oferece aquilo que ninguém merece. E a palavra de Deus fala que Jesus é aquele que nos perdoou na cruz,
é aquele perdão que nos leva à proteção. E a Bíblia fala que Jesus amou até aquele que o traiu. Então, se nós quisermos liderar como Jesus, nós precisamos também de perdoar, assim como Ele tem nos perdoado, amar como Ele tem nos amado, e sermos mais generosos, graciosos, amorosos, ternos, longânimos, pessoas mais generosas. É isso que a palavra de Deus fala. Jesus era generoso, Ele é generoso. É o primeiro atributo de liderança. Ele amou os seus até o fim. Ele amou os seus discípulos até o fim. Ele não desistiu. Ele os amou, os perdoou, os aceitou como eles eram, né? Então é esse o primeiro fundamento. E nós precisamos disso no nosso ministério. Que Deus tenha misericórdia de nós. Primeiro grande fundamento, né, de liderança. O segundo fundamento da liderança de Jesus está no verso 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ele. Olha só, Jesus, ele tirou a vestimenta de cima. Era uma expressão do ofício. Jesus abriu mão, né? A única pessoa no mundo que tinha razão de fazer valer os seus direitos, os renunciou. A palavra de Deus fala que Jesus veio para servir. A palavra de Deus fala que o Senhor de todos tornou-se servo de todos. Isso quer dizer simplicidade. Jesus, uma pessoa simples, Ele despojou-se. A palavra de Deus fala que, sendo Deus, não teve por usurpação ser como Deus, e Ele habitou entre nós, na plenitude dos tempos. Jesus, uma pessoa simples, no meio dos seus discípulos, demonstrando o segundo fundamento da liderança: simplicidade. Um grande fundamento de liderança de Jesus. Você quer ser um líder? Você quer liderar o povo de Deus? Você precisa ter graça, misericórdia, amor, simplicidade. Terceiro lugar, a palavra de Deus fala que no verso 5, depois Jesus deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha com que estava cingido. Quem fazia o papel de lavar os pés era o escravo da casa ou a pessoa mais simples do lar, é que fazia esse papel de lavar os pés das pessoas que eram recebidas dentro de casa. Só que Jesus, a palavra de Deus fala que Ele se humilha e Ele lava os pés dos discípulos. Não é só amor, não é só simplicidade, humildade de coração. Jesus, Ele fala que Deus rejeita a soberba, mas a sua graça Ele dá aos humildes de coração. Humildade, servo de todos. A palavra de Deus diz: um homem simples, amoroso, gracioso, misericordioso, generoso, cheio de ternura, cheio de graça. É a mensagem da cruz, do Jesus de Nazaré, o grande líder, o maior líder de todos os tempos. Aqui, quando Ele vai ser entregue na cruz, celebrando a Santa Ceia, Ele dá uma lição de liderança para os seus discípulos, para que eles pudessem imitá-lo, para que eles pudessem exercer uma liderança também eficaz. E eles aprenderam a lição, graças a Deus, e nós precisamos aprender essa lição, uma lição até dura, uma lição sobrenatural, porque esses fundamentos são espirituais. Se não for o poder do Espírito Santo, a gente não consegue fazer. Simplicidade, humildade, ternura, generosidade, amor, simplicidade, isso é obra do Espírito Santo, não é obra da carne. Por isso que o líder precisa ser um homem cheio do Espírito Santo e de graça, do amor de Deus, porque o fruto do Espírito Santo é o quê? Paz, amor, alegria, fé, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade. São
fundamentos, atributos do Espírito Santo, é como se fosse uma mexerica inteira, os gomos são ali, o amor, a paz, é tudo junto, é tudo isso que Deus coloca e sela no nosso coração. Então o líder, se ele não for cheio do Espírito Santo, ele não tem condição nenhuma de liderar, porque o amor não vai existir, simplicidade e humildade foge, porque a carne ela é arrogante, a carne não é simples, a carne ela milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e o Senhor Jesus demonstra para os seus discípulos os fundamentos da sua liderança. Em quarto lugar, depois que Jesus demonstra amor, simplicidade, humildade, a palavra de Deus nos fala que no verso 6, aproximou-se Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Pedro ficou surpreso: o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus usou os seus privilégios celestes para o bem dos outros. A palavra de Deus fala que Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. O quarto fundamento da liderança de Jesus se chama altruísmo. É você viver em função de outras pessoas, mesmo as mais difíceis. É um fundamento sobrenatural, é um fundamento espiritual, é um fundamento de Deus para uma liderança eficaz, duradoura. Quer deixar um legado como Jesus deixou, como o maior líder de todos os tempos? Você deve aprender a viver em função de outros e não de si mesmo. É isso que ele fez. Pedro falou assim: o Senhor vai me lavar os pés, o Senhor que vai cuidar de mim, o Senhor que vai fazer esse papel do escravo, agora tirou aí as suas vestes, já se despojando do ofício. E eles ficaram perplexos, eles aprenderam a lição. O mestre dos mestres estava ali no meio deles, dando a maior lição de liderança que o mundo já viu. E nós precisamos entender isso. A palavra de Deus fala em quinto lugar, quinto fundamento da liderança eficaz, exemplo de Jesus para nós. Olha só o que diz o verso 13. O Senhor Jesus falou assim: vós me chamais o Mestre e o Senhor, dizeis bem, porque eu sou. O quinto fundamento da liderança: primeiro fundamento, amor, graça, misericórdia. Segundo fundamento, simplicidade. Terceiro, humildade. Quarto, altruísmo. Quinto, autoridade. Jesus, ele falou assim: é muito importante você saber quem você é, para o que você foi chamado, para exercer o seu ministério com autoridade. Jesus falou assim: vocês me chamam o Mestre, único Mestre, o Mestre verdadeiro, o Mestre dos mestres. Ele não falou assim: vocês me chamam um Mestre. Eu não sou qualquer Mestre, eu sou o Mestre. Eu sou o Senhor, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Verbo encarnado, o Messias prometido, o Salvador, o Senhor de toda a terra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou o Senhor, e vocês estão me chamando de Senhor, vocês estão me chamando de Mestre, e fazeis vós muito bem, porque eu sou Mestre e Senhor. Você precisa saber qual é o seu ministério, o seu chamado e quem você é no corpo de Cristo. Você precisa saber. Isso não quer dizer que você vai ser arrogante, nada disso. Isso é responsabilidade espiritual, responsabilidade cristã. Você deve saber exercer o seu dom e talento conforme a vontade de Deus e viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é viver dentro da vontade de Deus e saber que você está fazendo aquilo que Deus quer. O homem faz planos e projetos, mas a resposta certa vem do Senhor. E a resposta certa do Senhor vem para nós, para executarmos a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Você precisa saber quem você é no corpo de Cristo. Isso vai te dar autoridade, vai te dar credibilidade, isso vai te dar unção, vai te dar foco, visão, determinação. Isso vai te ajudar a focar a sua vida no mais importante, a vontade de Deus.
Então o Senhor, Ele dá aqui para nós o quinto fundamento da liderança. Nós devemos saber qual é o nosso papel, nós devemos saber qual é a nossa função, devemos saber qual é o propósito de Deus em nossas vidas, qual é o nosso ministério, o nosso chamado, qual é a vontade dEle para nós, de uma forma clara e objetiva, e caminharmos sempre para o alvo, sem dúvida, sem nenhum questionamento, saber que você está fazendo a vontade de Deus plena, cumprindo cabalmente o seu chamado e o seu ministério. Jesus deixou claro: eu estou aqui cumprindo o meu chamado, a minha vocação, o meu ministério, e daqui a pouco vou entregar a minha vida em favor da minha igreja, para comprar o meu povo com sangue, para justificar a minha igreja, para vencer Satanás, para cumprir o meu chamado e vencer a morte. Jesus venceu tudo por amor a nós. Ele sabia muito bem quem Ele era e quem Ele é. Você precisa saber, meu querido. Alguém pergunta: qual é o seu chamado, qual é a sua vocação? Devemos responder em alto bom som: o meu chamado é esse, e é para a glória de Deus. É um grande fundamento de liderança, saber quem você é, para que você foi chamado, qual o seu dom, qual o seu talento, qual que é a sua visão, foco, qual que é o seu ministério, qual que é a sua visão que Deus te deu. Que bênção! Esse é o quinto fundamento de uma liderança eficaz de Jesus. Em sexto lugar, verso de número 14, 15, ora, se eu sendo o Senhor, olha só, se eu sendo o Senhor, o Mestre, eu sendo Deus, o Todo-Poderoso, o Rei do Universo, o Verbo encarnado, se eu sendo Deus vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Outro fundamento da liderança de Jesus é o exemplo. Querido, mais vale uma grama de exemplo do que uma tonelada de palavras. Jesus, Ele fala: sede meu exemplo, siga o meu exemplo, faça o que eu fiz, eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Paulo também fala sobre isso: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, como eu sou de Jesus. Você precisa ser exemplo, você precisa ser referência, você precisa de credibilidade. Isso vai te dar autoridade, vai te dar unção, vai fazer com que os seus seguidores possam ser abençoados, e eles vão aprender. A gente aprende muito mais com exemplo. Você tem ideia, os nossos filhos, eles fazem aquilo que eles veem, e não aquilo que eles ouvem. Se seu filho estiver orando, te ver orando, ele vai orar. Se ele estiver buscando a Deus, ele vai buscar. Mas se ele estiver vendo você só falando, ele vai só falar também. Então Jesus falou assim: eu não apenas estou falando com vocês, eu não estou apenas ensinando, discipulando, eu estou fazendo junto com vocês, eu estou dando exemplo. Então, siga o meu exemplo. Este é, sem dúvida nenhuma, um grande fundamento de liderança, porque as pessoas lideradas, elas precisam de uma referência, elas precisam de alguém como modelo, e você precisa ser modelo, na sua empresa, seus negócios, na sua família, na sua igreja, aonde Deus te colocar como líder, porque hoje o Brasil, a igreja, necessita de líderes, não como pessoas déspotas, pessoas malignas, que são péssimos exemplos. Por isso que o Brasil está desse jeito. Nossos líderes, na maioria deles, são péssimos exemplos, não é referência nenhuma para nós, a maioria. Eu não estou generalizando, tem muitos pastores também que não são exemplos para nós, muitos empresários não são exemplos para nós, mas graças a Deus temos vários pastores, empresários
Muitos homens de Deus são exemplos, são referências boas. E você precisa ser uma delas, porque é um fundamento de liderança eficaz. Último lugar, sétimo fundamento, verso 17, Jesus falou assim: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Jesus Cristo serviu sacrificialmente e foi obediente até a morte. Jesus, ele fala para nós que o sétimo fundamento da liderança eficaz se chama prática, trabalho, exercer a função. É você se exercitar, é você trabalhar, é você produzir, é você se esforçar, porque uma liderança tem suor, lágrimas e sangue. É isso mesmo. Não existe uma liderança sem esforço, sem trabalho, sem dedicação, sem riscos, sem total determinação. Não existe líder que não é determinado. Jesus foi determinado até para morrer na cruz. Ele foi determinado para ressuscitar e é determinado para voltar a buscar a sua igreja. Há uma determinação, foco, autoridade, credibilidade, exemplo. É isso que a palavra de Deus ensina para nós, em nome de Jesus. Nessa mensagem nós vimos que toda a vida de Jesus não apontam para a sua própria glória pessoal, mas a glória de Deus. Um líder não deve buscar a sua própria glória, mas só a glória de Deus, para que Deus seja glorificado. Que Deus o abençoe nessa noite. Que Deus possa aplicar essa palavra ao meu coração. Gostaria muito de ser um líder assim. Sei que estou longe de ser, mas eu rogo a graça de Deus na minha vida, porque eu creio no poder do Espírito Santo, eu creio no milagre, eu creio no amor de Deus. E se a gente ora e pede, Ele concede. Por que você não também para falar: Jesus, me faça ser um líder como o Senhor é, me faz ter no coração esses atributos, não atributos, esses fundamentos da liderança. Primeiro, amor e graça, misericórdia, bondade, perdão, até as pessoas difíceis. Segundo, simplicidade, despojou, simples, foi para servir como escravo. Humildade, lavou os pés dos discípulos. A palavra do Senhor diz altruísmo, viveu em função de outros. Autoridade, sabia quem ele era, quem ele é. Exemplo, deu exemplo. E falou: agora vamos praticar, gente. Vamos praticar. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas pessoas que o Senhor quis que assistisse essa mensagem. Que ela se multiplique para a glória do teu nome. Que sejamos líderes segundo o teu coração. Perdoa o nosso pecado. Me faz ser um líder assim. Pai, eu sei que eu estou longe disso, mas a tua graça pode me alcançar. Assim como o Senhor pode alcançar cada irmão que está vendo essa palavra. Abençoa eles também, em nome de Jesus, porque o Brasil carece de líderes assim, Deus, na política, na igreja, na sociedade, nas empresas, negócios, nas famílias, em todos os lugares. E que a graça de Deus, meu irmão, que é melhor do que a vida, o amor do Pai, que é incondicional, eterno, a comunhão, a consolação do Espírito de Deus, seja sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus o abençoe. Estamos aqui todos os dias, 19 horas. Depois, reunião de oração às 20 horas. E você é o nosso convidado. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.